chegamos aí para mais um programa falando novamente da PM de Alagoas. Tá? E a versão da Sebrasp aí foi divulgada. A defesa da Sebrasp numa ação aí contra a empresa, tá? Então ela apresenta sua defesa sobre o que aconteceu no concurso da PM de Alagoas. Novamente, a PM de Alagoas é o foco de toda a questão e a polêmica dos concursos de Alagoas, tá? O Sebrasp apresentou por meio da contestação da ação popular que pede a condenação da empresa, tá? Sua versão sobre a fraude que envolveu as provas do concurso. Então, de acordo com documentos obtidos, tá? A fraude teria sido cometida por um determinado e reduzido grupo de candidatos. Esses documentos foram repassados, inclusive, para mim também, esse documento na íntegra, a defesa da Sebrasp. E o ponto principal é esse, né? Que ela ressalta que a fraude teria sido cometida por um determinado e reduzido grupo de candidatos, por meio de uso de ponto eletrônico, com a resposta das provas. É aquele embate. Ponto eletrônico ou a versão do William Miss ali, que foi compra de gabarito do Negão, né? Então a versão dele que foi a compra do gabarito do Negão e a versão da Sebrasp que foi o ponto eletrônico. Além disso, a empresa destacou que todos os processos de segurança foram adotados. No entanto, o aparato eletrônico seria indetectável e que era de tamanho reduzido. E veja o trecho assim, ó, o delegado, né, um dos delegados responsáveis da investigação, Dr. José Carlos, afirmou na coletiva de imprensa que era olha só, o ponto eletrônico, por ser de tamanho reduzido, dificultava o trabalho dos fiscais, informando que mesmo com uma avaliação bem próxima, seria de difícil visualização, inclusive sendo indetectável por detector de metais, né? Então veja só o problema aí do ponto eletrônico. Era um ponto eletrônico muito pequeno, hoje a tecnologia está imensa e as bancas não conseguiram se modernizar para impedir fraudes por pontos eletrônicos. É o que a gente vê com essa reportagem, porque o ponto era indetectável, você poderia fazer a olho nu, era difícil visualização no ouvido, então imagina com o detector também não conseguiria pegar porque era minúsculo. Então essa é uma dificuldade que a gente tem aí e para os próximos concursos, tá? Inclusive, então tem que se modificar o modus de fazer o bloqueio de fraudes em concurso público, tá? Então a versão apresentada pela empresa coincide com a defendida pelos aprovados no certame, tá? Que é o que a comissão de aprovados alega, né? Que inclusive ser desnecessária a replicação da avaliação, tendo em vista que a empresa diz que é um pequeno grupo que teria se beneficiado com este ponto eletrônico, com essas questões aí de que estaria dentro do esquema, tá? Junto com as apreensões e as investigações que estão sendo feitas, tá? Além disso, a empresa reforça que a investigação realizada pela Polícia Civil não comprova o envolvimento da Sebrasp no esquema de venda de gabaritos. Então, não tem a Sebrasp, ela se defende nisso. Tudo isso aqui é uma defesa da empresa. Então, a gente traz a defesa da empresa é essa. Ela menciona novamente que foram poucos pessoas envolvidas, tá? Mas que tem pessoas envolvidas, então que houve a fraude, mas que é uma fraude aí detectável, segundo eles, né? As pessoas que se envolveram nessa fraude. Então, a partir disso, né, a partir dessa notícia, e aqui a gente coloca a questão da comissão de aprovados, que defende essa questão do porquê o cancelamento de uma forma tão precipitada. Esse é o questionamento principal da comissão de aprovados. E por isso nós vamos marcar uma live, nós marcamos uma live amanhã, né, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira de noite, nós estaremos conversando aqui com os representantes da comissão de aprovados, e eles vão trazer a versão e mais dados aí do processo para esclarecer para todo mundo, assim, trazer assim, elementos que você possa ter a convicção de realmente se possa ter havido aí alguma precipitação no cancelamento do concurso da forma como foi, tá? E como eu digo, isso aqui é uma novela que continua andando, tá? Continua andando, a gente vai ter mais questões a serem faladas, conversadas e mais notícias aí no decorrer da semana, inclusive com as provas que estão para serem marcadas aí início de janeiro, entendeu? Por causa que tem razão de que precisa, né, de fazer as nomeações aí até junho. Então, o concurso de um lado, o pessoal quer que ande, de outro lado, aqui tem a comissão dizendo, olha, foi precipitado, nem terminou as investigações, já querem lá por quê? Né? Então, essa é uma das perguntas que eu sempre faço, o porquê de ser rápida a anulação, e talvez a explicação esteja aqui nesse outro ponto que eu vou trazer para vocês, tá? Do esquema, né? Do esquema, lá o William Mias disse que comprou do Negão, toda a questão, mas ele tem uma gravação telefônica, interceptação, onde que se prova o contrário, onde que ele diz, ó, e o equipamento que os caras não trouxe? Daí fala aqui, ó, naquele dia mesmo que eu cheguei lá no mês passado, a Patrícia estava dentro do quarto com o dela no ouvido. Daí, porque assim, o cara precisa treinar, né, para escutar, senão o cara não vai conseguir escutar direito, saber como funciona o ponto eletrônico para receber as informações. Então aqui é uma conversa, uma interceptação telefônica na investigação que prova que houve, no mínimo, a não ser que ele comprou o ponto eletrônico e daí na sexta-feira ele decidiu, não vou usar o ponto eletrônico, vou lá comprar o gabarito, né, vou pegar o gabarito que é mais fácil. Então, se ele tivesse o gabarito,
Eu vou ser sincero, essa é a minha opinião agora. Se ele tivesse o gabarito mesmo para passar para ele, não, esse negão aí ia passar para ele, não haveria essas conversas de ponto eletrônico. Sinceramente, ninguém é muito mais fácil você dar o gabarito para a pessoa para levar na hora, né, memorizado, que você passar por ponto eletrônico, tem que correr o risco, né? Aqui nem a gente pensa, é indetectável, mas pode correr o risco de ser pego. Então, eu acredito nessa versão aqui de que foi por ponto eletrônico. Agora, o quanto essa fraude chegou, que nem a empresa rebate que foram poucas pessoas, a comissão de aprovados diz que são poucas pessoas, né? Muita gente diz que acha que não, que vazou para muitos. Essa é uma consideração que a gente precisa fazer e a gente está apurando de uma forma imparcial aqui no canal, né? Respeitando a opinião de todos e tentando buscar esses elementos. A gente precisa de clareza, investigação e publicidade dos atos públicos, a gente precisa disso. Depois que essa investigação sair do modo sigiloso, ela tem que ser posta para todos conhecerem, tá? E essa razão que acontece é o seguinte, olha, a política envolvida, tá? Outro aspecto que chama atenção, no documento é possível envolvimento de pessoas relacionadas a políticos do interior do estado de Alagoas, mais especificamente nos círculos de União dos Palmares e Joaquim Gomes, tá? Os juízes da 17ª Vara Criminal da capital apontam possíveis envolvidos no esquema de compra e venda de gabaritos para o certame. Eles mencionam, o juiz coloca assim, ó, todos eles, que são os candidatos investigados, têm ou tiveram algum tipo de elo entre a Câmara de Vereadores do município, seja laboral ou parental, aponta o trecho. Irmãos, filhos e amigos de vereadores são citados pelos juízes, a maioria com um ponto em comum: jamais fizeram concurso público ou apenas conseguiram bons resultados nos certames recentes da segurança alagoana. Ok? Então, nunca fizeram concurso público, a maioria desses envolvidos, investigados, né? Como com suspeita aí de relacionamento. Primeiro, a maioria dos investigados aí que teriam participado da fraude tem envolvimento aí político com a Câmara de Vereadores desses municípios, pelo que eu entendi da reportagem, tá? E segundo, a maioria nunca estudou para concurso e teve aí, começaram na vida de concurseiro passando nesse concurso da PM de Alagoas, da PC de Alagoas e Corpo de Bombeiros de Alagoas, tá? Dos aprovados, 19 jamais haviam feito inscrição em certames da banca Sebrasp. O terceiro e o quinto colocado, aliás, possuíam cartões de resposta idêntico, a magia, né, do parente, do ser parente. É uma telepatia que dá, né? Irmão, existe muito disso, não sei se você sabe, né? Irmão consegue pensar e responder a mesma coisa. Até aqui o concurso que foi anulado oficial de justiça que eu fiz em 2010 foi assim, foi 2 irmãos que conseguiram pensar a mesma coisa, e depois descobriram que eles tinham conseguido a prova, né? A prova foi roubada, a prova de uma banca aqui do Rio Grande do Sul, que faliu a banca depois dessa anulação, roubaram a prova e eles conseguiram aí, por telepatia de roubar a prova, conseguir as respostas, tá? Iguais. Então aqui foi a mesma coisa, olha, o terceiro e o quinto colocado, aliás, possuíam cartões de respostas idênticos, talvez por essa proximidade com a Câmara de Vereadores tenha feito isso, né? E 7 suspeitos já eram mapeados por sindicância interna da própria empresa organizadora. Aqui eu gostaria de esclarecimento, a sindicância interna da própria empresa organizadora já eram mapeados, então talvez já estavam em rota de suspeita de fraude. Além disso, as autoridades ainda mapearam que algumas questões com alto índice de acerto foram assinaladas de forma incorreta pela maioria dos suspeitos. O baixo desempenho de suspeitos nas provas discursivas também foi um ponto a analisar. Então veja, então o suspeito pegou, né? Então assim, porque como é por ponto eletrônico, pode ser alguma ali que não passou, que ele não conseguiu entender. E aquelas fáceis, às vezes se passou e ele acabou resolvendo umas questões difíceis aí, de exatas, que a maioria dos candidatos não resolve, e a simples ele acabou respondendo errado, né? Então, coisa que chama atenção. Então, novamente, a investigação está sendo feita, a investigação continua, independente do concurso, que continua de um lado, né, com as provas, e a comissão de aprovados pedindo aí na justiça, com a intervenção do MP, que se cancele esse ato de anulação pela precipitação. Então, tudo isso está acontecendo. E aqui a gente traz a informação. E a gente continua acompanhando. Então, os fatos estão aqui para você. As informações do que aconteceu. Então, novamente, 99% de que foi por ponto eletrônico, segundo as investigações. E não segundo a segunda versão do William Miss. Ele comprou o gabarito do negão. Tá? Então, essa é a versão do William Miss. Se você quiser acreditar no William Miss, aquele cara lá que foi preso, que você viu, né, dessa versão dele aqui, pode acreditar. É a versão dele, né? E a versão das investigações da Sebrasp e do delegado, por enquanto, é de que a fraude foi por ponto eletrônico indetectável, que é o que me preocupa para os próximos concursos que vão sair futuramente. Então, gente, eu trago para vocês essa informação de forma imparcial, eu trago todo o trâmite. E amanhã nós vamos conversar, se você quer participar, quer ouvir, amanhã então, quinta-feira, né, dia 25 de novembro, nós vamos estar conversando com a comissão de aprovados, com os representantes da comissão de aprovados desses 3 concursos, que vão trazer aí mais questões, mais esclarecimentos para todo o pessoal, inclusive aqueles que buscam anulação ou os que estão esperando fazer a nova prova, pelo menos para saber aí como que tá e o que foi a situação e o que eles pedem, né?
desse concurso, dessa investigação e o que eles realmente estão pleiteando no concurso. Tá certo, gente? Um grande abraço. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não perca uma notícia aí de qualquer concurso. Estou fazendo aí CEAP Pará, nota de corte. Hoje é live, mega live, às 21 horas, né, com a nota de corte. Tá certo, gente? Um grande abraço.